Olá, pessoal! É um prazer enorme estar com vocês aqui para mais uma das nossas aulas. Eu tive uns dias um pouquinho atribulados, peço desculpas, essa aula era para ter sido postada um pouquinho mais cedo, mas tudo bem, o importante é seguirmos firmes e fortes e vamos concluir então hoje o livro de Miqueias, falando do capítulo de número 7. Antes de qualquer coisa, eu peço a você que já deixe o seu curtir ou descurtir, tanto faz para o YouTube, é a mesma coisa, mas você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Bom, vamos então recapitular muito rapidamente aonde é que nós tínhamos parado no livro de Miqueias. No capítulo 6, nós vimos que havia uma repetição com relação ao tema das acusações feitas contra Judá. E o contexto no qual Miqueias, capítulo 6, está inserido é um contexto de uma espécie de um tribunal, né? É um julgamento no qual Judá, obviamente, não se sai muito bem. Então, nós podemos entender o capítulo 7 como uma decorrência desse julgamento. Então, Judá foi julgado, foi condenado e agora está aguardando a execução, chamemos assim. Mas, obviamente, Judá não vai simplesmente aguardar a execução, mas sim vai lamentar a situação e, ao mesmo tempo também em que lamenta a situação, Judá vai falar sobre a sua confiança no Eterno, na misericórdia do Eterno, buscar um pouco do Eterno, que o Eterno tenha compaixão. E, obviamente, o Eterno vai responder. Bom, então, dito isso, para que a gente possa entender o capítulo 7 ele é um pouquinho complexo, porque você tem mudança no locutor ou narrador, a pessoa que faz, né, a narração, o orador, chame do que você quiser, tá? Então, é muito importante a gente entender a subdivisão, porque o capítulo 7 ele se subdivide em 4 partes. Mas o mais importante também, não só entender essa subdivisão, mas entender quem é que está falando em cada ponto, tá? Porque se você não entender quem está falando em cada ponto, você acaba se perdendo. Então vamos lá. A primeira parte do capítulo 7, ela vai do 1 ao 7, que é o lamento de Sião. Aqui o locutor é a própria Sião, lamentando de forma figurativa a injustiça de seus moradores que levaram à sua própria ruína. Então aqui nós vamos ter Sião, que é uma referência poética a Jerusalém, Jerusalém representando enquanto capital o próprio reino de Judá. Tá? E Jerusalém, barra Sião, na verdade, né, é personificada, então ela aparece como se fosse uma mulher falando, né? E essa mulher, então, ela vai descrever o que aconteceu com ela, né? Então, primeiramente, lamentando a injustiça generalizada, tá? O segundo ponto aqui, ainda do versículo 8 ao 10, o locutor, ou melhor, a locutora, ainda é Sião falando, né? Mas Sião aqui está consciente de que a sua punição vai ser o exílio. Para que Sião seja exilada, algum outro povo precisa vencer a batalha contra Sião. Então você vai ter uma inimiga, né? Uma inimiga, porque no feminino não é querendo falar que as mulheres, né, se tem inimiga é mulher, não é isso, né? Mas é o fato de que se Sião, a capital Jerusalém, está sendo representada na figura de uma mulher, então faz sentido que o povo adversário também seja representado da mesma forma, tá? Então Sião vai falar para inimiga dela. Quem é a inimiga dela, né? É a nação que é invasora, a nação que irá derrotá-la. Tá? Então Sião aqui continua como locutora, tá? Aceitando o castigo que lhe é imposto, mas ao mesmo tempo dialogando com a nação inimiga que dela debocha.
Tá? Então Sião agora vai dizer o seguinte, olha, eu aceito o castigo, esse castigo vem do Eterno, eu estou aceitando, mas minha inimiga, não deboche de mim, porque também a tua batata vai assar mais para frente. Tá? Esse é um castigo que me foi imposto pelo Eterno. Você não está vencendo por mérito próprio. Essa é a ideia. Tá? Muito bem. Dando sequência, então, nós vamos ter o seguinte, do 11 ao 17, tá? Você vai ter o profeta falando, então muda o locutor, tá? E é o profeta trazendo uma fala, essencialmente uma fala do Eterno para com Sião, tá? E uma promessa de restauração. Essa promessa de restauração, ela vai partir de vamos dizer, de um momento, né, em que o povo reconhece que falhou. Tá? O povo reconhece que falhou e pede um auxílio ao Eterno. E aí você tem então a figura desse profeta que aparece como uma espécie de um mediador, né? Mediador no sentido mais estrito da palavra de um negociador, né? Alguém que vai levar a palavra lá do povo para o Eterno e do Eterno para o povo, né, vai fazer aí a comunicação, né? Então é um mensageiro no sentido mais estrito da palavra, tá? E vai falar sobre a questão da restauração. Esse ponto ele vai concluir com o quê? Com uma promessa de restauração, tá? A punição a Sião, ela não vai ser eliminada, né? Ela acaba sendo postergada, né? Por quê? Porque o contexto do livro de Miqueias, ele vai desde o cerco de Senaqueribe ao reino de Judá, um pouco depois do exílio do reino do norte, conforme nós vimos nos capítulos anteriores e principalmente na introdução a Miqueias, mas ele vai abordar também o exílio, o cativeiro babilônio. Então, o cativeiro babilônio ele é percebido, né? Esse é um texto pós-exílico, e ele é percebido pelo autor como o quê? Como um postergar, né? Então, assim, o Eterno deu uma chance para o povo se emendar, obviamente o povo não se emendou, e aí o castigo veio realmente a cavalo, né? Nós falamos um pouco sobre isso também na introdução, tá? E isso é muito importante, por quê? Porque reconhecer que tudo está na mão do Eterno era fundamental para quê? Qual era o objetivo de tudo isso? Né? Qual é o objetivo principal do livro de Miqueias, principalmente dessa parte pós-exílica? Né? Miqueias, a gente já viu, se subdivide em duas partes. Essa parte pós-exílica, ela tem como objetivo principal dar às pessoas, depois do exílio, a certeza de que esse processo está na mão do Eterno. E se esse processo ele está na mão do Eterno, então, obviamente, tudo está na mão do Eterno, e se tudo está na mão do Eterno, nós podemos dizer que o Eterno está no controle, então tudo vai dar certo de acordo com o plano do Eterno. Tá? Então é mais ou menos nesse sentido, de fortalecer a fé das pessoas. E aí o livro vai se encerrar com um louvor de gratidão, vamos dizer assim. Tá? E aí o locutor continua sendo o profeta do 18 ao 20, mas aí ele se volta mais para o Eterno, representando, digamos, o povo, né? Representando Sião, ele se dirige ao Eterno e o agradece pela sua fidelidade e pela sua benignidade. Né? O Eterno não é só fiel, porque fidelidade pressupõe o quê? Eu cumpro a minha parte, eu sou fiel com você, você cumpre a sua parte, você é fiel comigo. Né? O Eterno não tinha obrigação de manter fidelidade se o povo descumpre a sua parte. Aí entra a benignidade, né? A misericórdia, a graça, chame do que você quiser, né? Que é o favor do Eterno para com Israel, puramente por amor. Tá? Muito bem, então vamos ao texto propriamente dito, vamos dar sequência aqui. Capítulo 7. Ai de mim, pois sou como um ceifeiro de verão, como que recolhe depois da vindima. Não há um cacho sequer para comer, nem um figo temporão que eu desejo. Aqui ele vai usar uma metáfora agrícola, tá? Que era, na linguagem da época, muito bem
entendido, tá? E qual é aqui a ideia, né? A ideia é o seguinte: se você pegar a cultura semita, quando eram as principais colheitas? As principais colheitas eram da primavera até o verão, né? Era a época em que realmente o povo se abastecia para depois segurar a onda legal. Você ainda tinha alguma coisa da colheita também de outono, né? Era a última colheita. Mas vamos dizer, a colheita principal, ela era essa, né? Então, assim, o ceifeiro de verão, que recolhe depois da vindima, o que seria isso? Seria, vamos dizer, alguém que chegou atrasado, né? Depois que você colheu todos os frutos, né? Então, os figos que aqui ele menciona são frutos que dão no verão, né? Ali no Oriente Médio Antigo, né? As uvas, os figos, etc. Então, a ideia de você chegar depois que todo mundo fez a colheita, todo mundo levou tudo, e aí vamos dizer que você acordou atrasado, né? E vai lá para o campo e não sobrou mais nada, tá? Então, essa é a metáfora utilizada pelo profeta, né? É essa a ideia de alguém, o desespero de alguém de chegar e tentar colher e ver que não tem nada. Mas do que ele está falando? Com o que ele está comparando essa colheita, né? Que ele não acha. O fiel desapareceu da terra e não há justo entre os homens. Então, repara, que ele está comparando o justo com os frutos da colheita, né? Os frutos desejáveis da colheita, né? Como é bom chegar lá e ver aqueles cachos de uva, aqueles figos, né? E se esbaldar. Essa é a alegria de ver o justo na terra. Como não há justo, ele compara isso com a angústia de você não ter colheita, tá? Aí ele vai discorrer o porquê que não tem justo na terra. Todos estão à espreita de sangue, cada qual persegue o seu próximo. Para fazer o mal, as suas mãos são hábeis. O príncipe exige, o juiz julga por suborno e o grande expressa a sua ambição. Embora aqui ele fale de liderança, né, porque os principais focos das críticas dos profetas normalmente são os líderes do povo e não a população de um modo geral, mas aqui é geral. Tá? Aqui não é só os líderes. Então, repara que ele vai falar do príncipe, do juiz, né, das autoridades, mas ele está falando de um modo geral que não tem justo. Né? Tá todo mundo corrompido, uma sociedade absolutamente corrompida. Né? E aí fala do juiz que julga por suborno, né, a ambição dos poderosos. Né? E aí ele vai dizer: o melhor deles é como um espinheiro, o mais reto como uma sebe de espinho, né? Para que serve o espinho? Para nada, né? Só para ferir e não tem utilidade nenhuma. Você não come espinho, né? Espero. Né? Se você tem, né? Se você gosta, né, de comer espinho, então você precisa de oração na sua vida. Então, mas veja, né, o espinho aqui, quer dizer, a pessoa que é mais justa, né, se o justo ele está comparando com um, um fruto, né, você imagina, você está com fome e alguém te serve um espinho ao invés de um fruto. Ele está dizendo que a pessoa mais justa é como o espinho, né, quer dizer, além de ferir, não serve para nada, tá? Ou seja, é uma justiça muito, 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 muito pequena, tá? Então ele está descrevendo uma sociedade completamente corrompida, né? Mas ele foca na liderança, mas está completamente corrompida. E aí não há esperança de restauração, né? O que há realmente é a desgraça, né, que espera à porta, né? E aí eu vou dizer para vocês o que eu sempre digo, né? Tem muita gente que gosta e como tem gente, né, que gosta de ver isso, sempre tem um espertalhão, né, ou um ignorante para falar, né? Mas muita gente gosta de tentar pegar os profetas e associar com a geopolítica atual, né? Então o cara tenta ler lá o Bin Laden, o Trump, o Putin, ou seja lá quem for que estiver na liderança no momento e tenta colocar lá dentro do texto bíblico, né? Outro dia eu vi alguém tentando comparar o Immanuel de Isaías, né? Isso a gente tem vídeo, né, que fala sobre isso no canal Se Cumpriu. Mas
Ainda vamos fazer um estudo completo de Isaías em um dado momento. Mas aí o camarada fala que é o Emmanuel Macron da França, né? Cara, tem que ser muito criativo, né? Quer dizer, então pode ser qualquer Emmanuel, né? Basta o cara chamar Emmanuel, né? Então, assim, você tem muito essa necessidade que as pessoas parecem ter que o texto bíblico fale do momento delas profeticamente. E não há necessidade disso quando você entende que o texto bíblico ele aponta para padrões. Até na época em que Miqueias foi escrito, ele foi escrito e muitas vezes alguns profetas como Miqueias evitam fazer algum tipo de comentário mais de localizar o momento histórico, porque justamente eles estão estabelecendo um padrão, eles estão dizendo, olha, isso aqui é padrão, quando acontece isso, o Eterno age dessa forma. Né? Então, assim, você quer saber o que vai acontecer com o Brasil? Compare o Brasil, como está a sociedade hoje, com como é que estavam as sociedades, né? Em que momento a sociedade em Israel estava de forma semelhante. E aí você vai ver o que vai acontecer depois. Você não precisa de uma profecia específica sobre o Brasil. Basta fazer essa comparação e você vai ver. Né? Nós sabemos aqui que o Brasil não está vivendo esse momento, né, de subornos grandes com ambições enormes, né, todo mundo corrupto no povo e também nas lideranças, etc. Então a gente não tem o que se preocupar, não é verdade? Porque a gente sabe que o Eterno só passa a ripa quando acontecem essas coisas, né? Como a gente está vendo aqui que está muito distante da nossa realidade, não temos com o que nos preocupar, não é verdade? Ou não, né? Vamos lá, vamos seguir. Hoje chega do norte o seu castigo, será então a sua confusão. O que é isso, chegar do norte? Os momentos principais em que Judá e Israel sofreram invasões, elas vieram do norte. Primeiro com a Assíria, depois com a Babilônia, depois, mais para frente, né, Judá se tornou uma província persa, não estava independente. Depois, em seguida, veio o quê? Veio Alexandre o Grande, né? Aí depois, com a divisão, né, o reino ficou com os Ptolomeus, depois vieram do norte os Seleucidas, né? E aí Império Romano. E aí você percebe, né, que se você olhar para o mapa, as ameaças sempre vieram do norte. Os grandes impérios vinham do norte, né? Embora o Egito era poderoso, né, mas nessa época o Egito já era uma sombra, né, do que ele tinha sido um dia. Né? O Egito já tinha dominado as nações cananeias, né? As nações da região de Canaã, chamemos assim. Tá? Muito bem. Então aqui, né, o castigo chega do norte. Pode ser uma referência à Assíria ou à Babilônia. E Miqueias está sendo ambíguo de propósito. Tá? Será então a sua confusão. Não confieis no próximo, não ponhais a vossa confiança em um amigo. Diante daquela que dorme em teu seio, guarda-te de abrir a tua boca. Porque o filho insulta o pai, a filha levanta-se contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são as pessoas de sua casa. Mas eu olho confiante para o Eterno, espero no Senhor meu Salvador, meu Senhor me ouvirá. Muito bem, então o que o profeta está dizendo? Que como está tudo corrompido, não dava para confiar em ninguém, né? Não dava para confiar na própria sombra, né? Não dá para confiar na família, não dá para confiar em absolutamente ninguém. E esse era um momento histórico que Judá viveu um pouco antes da deportação. Né? Teve muito problema, teve traição, teve exploração do povo, tinha gente que tentava, né, principalmente as lideranças, fazer aliança com essa nação, com aquela nação, fazia aliança, depois desistia quando via que não ia dar. Né? Os povos pequenos também, né, da região, eles muitas vezes eles tentavam fazer aliança, né, com outras nações próximas para tentar impedir uma invasão, ou então estava submisso a um determinado império, tentava fazer um acordo com outro para tentar evitar ser subjugado, enfim. Né? Então era um período aí de muita conspiração política. Né? E aí realmente a coisa
E aí a coisa realmente não ia muito para frente. A gente sabe que isso não acontece no Brasil, né? Conspirações políticas não acontecem no Brasil, né? Apenas. Então a gente não precisa se preocupar que está muito longe, né, da nossa realidade. Então vamos lá, vamos a alguns comentários aqui. O texto, primeiramente, ilustra as consequências de ignorar o requisito do 6:8. Em segundo lugar, segue-se como um lamento do profeta sobre o anúncio do desastre nacional do 6:16, assim como um 1:8 sucede um 7, de modo que ele pode ser aplicado, em particular, às consequências da vida, em um momento de extrema urgência. Em terceiro lugar, o versículo 7 fornece uma transição para a última parte do livro. Mesmo agora, há aqueles que mantêm a fé e a fé será recompensada. E o comentário da The Oxford Bible Commentary sobre Miqueias 7, de 1 a 7. Então, assim, pessoal, o que ele está dizendo? Né? Basicamente, o que ele está dizendo aqui, não vamos voltar ao texto do 6:8, do 1:8, você pode depois pegar, abrir a sua Bíblia e fazer a devida verificação sobre esses textos. Tá? Mas, essencialmente, o que ele está falando? Né? Ele está falando do fato de que o Eterno alertou várias vezes, através do profeta, para eles não agirem de forma injusta, para eles se emendarem, para eles andarem na linha, e tudo foi ignorado solenemente. Então agora o castigo virá, né? Só que, né, haverá aquele que mantém a fé, né? Tanto é que Miqueias se dirige a eles, né? Se você for ver, existe aí né, o locutor, embora o locutor seja Sião, né, o locutor se dirige, de certa forma, a eles, falando, né, para o justo não confiar em ninguém. Quer dizer, então, de certa forma, ainda há esperança, né, de que você tem um justo aqui ou ali perdido ou que se desperte. Né? Quando ele fala não há um justo sequer, é óbvio que é uma hipérbole, né, pessoal? Não, a gente não precisa tomar literalmente que não tinha nenhum zero, né? Porque senão o profeta, né? Como é que entra na conta? Mas assim, que o justo era uma raridade, né? Então pode ser que o profeta esteja se referindo ao fato de que alguém vai acordar a partir desse momento, ou então falando aos poucos e esparsos justos que ele encontre por aí. Bom, vamos falar da metáfora da colheita agora. Miqueias 7, de 1 a 7, se desdobra em 3 movimentos. Um pronunciamento de lamentação, né? Então no 7:1, uma descrição do estado lastimável das coisas na terra como razão da lamentação, né? Do que vai do 7, do 2 ao 6. E uma afirmação profética de confiança, que é o 7:7, né? Que é quando ele fala que ele espera no eterno, né? Então a fé será recompensada, é o que a gente falou. Miqueias 7 abre como uma resposta profética baseada na forma de uma lamentação. O falante, né, o locutor, na verdade, é que seria melhor, né? O locutor utiliza uma metáfora ampliada para comparar a condição do fiel a uma pessoa que enfrenta a fome depois que a colheita fracassou. Miqueias 7, de 2 a 7, descreve a terra como cheia de violência, na verdade não é decepção, é engano. Engano e desonestidade. Essa analogia da terra como uma safra fracassada deveria ser assumida em 7, do 7, de 2 a 7. Né? Então, esse é o comentário da Smith & Hughes Bible Commentary. Isso aqui apenas formalizando aquilo que a gente falou. Né? Então, a situação de uma pessoa fiel naquele momento, de uma pessoa justa, seria justamente do desespero, né? Igual uma pessoa diante da colheita falando: meu pai do céu, não tem nada para colher, né? Então o justo estaria assim: meu pai do céu, não tem justo nenhum na terra, acabou. Tá? Então é mais ou menos essa metáfora utilizada pelo profeta. Ainda assim, o que o profeta chama o justo a fazer? A confiar no eterno, né? Dando o exemplo dele próprio. Não, eu vou confiar no eterno, eu vou continuar confiando no eterno. Né? Também serve de lição para nós. Né? O que a gente pode fazer quando vê uma situação na nossa própria sociedade parecida com isso? Confiar no eterno. É tudo que nos resta. A questão agora, então, da corrupção e da punição.
toda a sociedade está em desordem no 7, 2 a 6. Estes versículos apresentam uma série de acusações, mas as principais acusações dizem respeito à falta de piedade e à presença de injustiça. A passagem critica autoridades políticas e juízes de Judá como conspiradores em perverter a justiça. O que o oficial deseja, o juiz entrega por um preço. Ambos agem da avareza e ganância, e estes são os líderes do país. Miqueias 7,4 usa uma metáfora botânica para descrever os líderes da sociedade, os melhores deles, os retos, como plantas inúteis, espinheiro, sebe de espinhos, que não servem a outro propósito senão perpetuar sua própria existência à custa dos outros. Isso aqui é interessante, eu não falei sobre esse ponto aqui, né? Quer dizer, o que o espinheiro faz, né? Ele fere os outros para garantir a existência dele, né? Então, basicamente é isso, né? É o famoso cada um por si. Era assim que estavam os líderes, aqueles que deveriam pensar no povo, que deveriam fazer algo pelo povo, eles estavam adotando aquela máxima de se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Se a gente for lembrar, Judá estava numa situação econômica difícil, né? Por quê? Nesse momento, Judá estava numa situação econômica difícil. Se a gente olhar o contexto, a gente pode perceber que depois do exílio do Reino do Norte, Judá teve que lidar com um monte de refugiado que veio, né, para Judá, e ao mesmo tempo, Judá estava enfrentando a possibilidade do cerco de Senaqueribe e pagando pesados tributos à Assíria. Então, estava numa situação muito, muito delicada, né? E aí, nesse momento, a liderança, em vez de unir o povo e tentar ajudar para que todos superassem a situação, estavam oprimindo o povo, né? E agindo dessa forma que a gente falou. E o resultado disso? Como resultado, o julgamento fica bem próximo sob a forma de um ataque inimigo. A referência a essa punição é clara. É um dia de suas sentinelas. Sua punição chegou. O que é a sentinela? As cidades onde as lideranças elas habitavam nas cidades, né? Não é como nos dias de hoje, onde as cidades nossas são habitadas por pessoas de todo o espectro aí né, social. As cidades eram normalmente lugares fortificados em cima de colinas onde morava a elite. Tá? Isso é muito importante para você entender as escrituras. Principalmente quando, por exemplo, você tem uma ordem para arrasar uma cidade. Né? O povão não morava nas cidades, morava no campo. Tá? Então, as cidades eram onde as elites se protegiam. Né? E as cidades, normalmente, elas eram muradas e você tinha a figura do sentinela, né? Que era aquele guardinha que ficava ali no muro olhando. E se chegava um inimigo, a sentinela avisava que o inimigo estava se aproximando. Tá? Então, o que é um dia de suas sentinelas? Né? É justamente o dia em que os sentinelas iriam alertar, né, que a punição ia chegar. A imagem denota um ataque inimigo contra o povo, um ataque destinado a punir Judá. Né? Então, esse é o comentário da Smith & Hughes Bible Commentary. Muito bem. E a ideia da desconfiança generalizada. Miqueias 7, de 5 a 6, continua a dissecação, né? Dissecando mesmo, esmiuçando, né? Dos males da sociedade, passando desde os líderes da sociedade até amigos e pessoas amadas que não podem ser confiados, e até membros da família que se voltam uns contra os outros. A imagem resultante culmina em uma acusação devastadora contra a sociedade, uma em que ninguém pode confiar no outro. Em todos os níveis da sociedade, do governo à família, o profeta vê a ganância, a desconfiança e a inimizade. Não parece o Brasil, né? Não está ninguém brigando, as pessoas não estão se matando por aí, né? A sociedade não está extremamente corrompida, nem nada disso. Então podemos ficar tranquilos. Né? No entanto, uma afirmação profética da confiança fecha esta unidade no 7,7. Em contraste com a sociedade em geral, o profeta jura esperar pelo Senhor da minha salvação. Tá? Lembrando, pessoal, que na Bíblia hebraica, salvação não tem conotação espiritual.
Conotação espiritual é um conceito exclusivamente da literatura cristã. Ele não existe na literatura judaica, não existe na Bíblia hebraica, etc. Tá? Na literatura judaica posterior, você pode até talvez encontrar alguém fazendo alusão a isso, por conta dos diálogos com o cristianismo, né? Vamos dizer, mas o conceito não existe. Tá? Então aqui é livramento mesmo, é salvação no sentido de ser salvo do exílio, de ser salvo da desgraça, da calamidade. Tá? E isso aqui, obviamente, também dá para nós uma dica de o que nós devemos fazer, porque você, talvez que esteja me ouvindo e percebendo as semelhanças entre o relato de Miqueias e a sociedade da atualidade, deve estar se perguntando, e agora o que eu faço? Né? O próprio profeta está dando a resposta. Confia no Eterno. É o que a gente pode fazer em situações assim. É fazer a nossa parte, é nos mantermos fiéis e confiarmos no Eterno. Muito bem, vamos dar sequência aqui à leitura. Não te alegres por minha causa, minha inimiga. Se cair, levantar-me-ei. Aqui, repara, nós já entramos num outro momento do texto. Tá? Nesse momento do texto, Sião agora está falando com a sua inimiga. Quem é a sua inimiga? É a nação invasora, né? Que está alegre com a vitória, obviamente. Né? Se eles foram para cima de Judá e derrotaram Judá, eles estão alegres. Então, não te alegres por minha causa, minha inimiga. Se cair, levantar-me-ei. Se habito nas trevas, o Eterno é a minha luz. Então, assim, aqui é Judá, né, personificado, né, Sião personificada, tá? Como aparece no livro de Miqueias várias vezes, né, essa personificação, tá? Falando o seguinte, olha, eu sei que eu vou ser punida, eu sei que a desgraça está vindo, mas eu vou continuar confiando no Eterno e confiando na restauração, tá? Se eu habito nas trevas, o Eterno é a minha luz, né? Devo carregar a ira do Eterno, porque pequei contra ele, até que ele julgue a minha causa e restabeleça o meu direito. Então, aqui nós temos o quê? Uma consciência do povo, né? Lembrando o seguinte, tá, pessoal? Esse texto de Miqueias, ele é pós-exílico, ele é do período persa, né? Então, o leitor, ele já está ciente disso que aconteceu. Por que, então, que o autor está enfatizando isso aqui? Ele está enfatizando isso aqui para que as pessoas aprendam. Escuta, você precisa aprender a lição. Que lição é essa? É que se vem calamidade, se vem punição do Eterno, né, então a gente precisa reconhecer as nossas transgressões. Né? Então, em parte, a necessidade de reconhecer a transgressão faz parte da restauração. Por quê? Né? Não é por sadismo do Eterno, o Eterno não é sádico, mas é lição aprendida. Né? Em que momento que você tira o seu filho do castigo? No momento em que você percebe que ele aprendeu a lição. Né? Ou pelo menos você tem essa expectativa de que ele aprendeu a lição. Se você realmente, né, você não pune o seu filho para destruir o seu filho por maldade, sadismo, etc. Por que você pune o seu filho? Para que ele ponha a mão na consciência e aprenda uma lição. Então aqui, aprender a lição é importante, né? E se Miqueias está né, o texto de Miqueias, na verdade, está se dirigindo a um público já exílico / pós-exílico, tá? Então, o objetivo é o quê? É dizer, olha, aprendam a lição para não acontecer de novo, né? Infelizmente, nós sabemos que a história não foi bem assim, né? Que o povo aprendeu a lição male, né? Aprendeu, desaprendeu, né? Voltou a ser exilado, tudo mais, mas a gente em algum momento tem que internalizar e introjetar essa lição, né? Ele me fará sair à luz e eu contemplarei a sua justiça, né? Então, assim, é a esperança do fim do exílio, do fim do cativeiro. Isso era importante para esse público, né? Se a gente pegar o público de Miqueias e reconhecer, né, que ele se refere ao começo do período da restauração, na época do período persa, né, também existe uma mensagem. Olha, da mesma maneira que o Eterno avisou que ele ia destruir, ele também avisou que ele vai restaurar. Então confia nele, tá?
Minha inimiga verá, e a vergonha a cobrirá, a ela que me dizia, onde está o eterno teu Senhor? Meus olhos a verão quando for pisoteada como a lama das ruas. Né? Então aqui o minha inimiga é uma referência, uma alusão, vamos dizer, à Assíria num primeiro momento, mas a Assíria aqui já, né, já não estava mais. Então era aqui, vamos dizer assim, a referência mais que se encaixa mais é a Babilônia, né? E a Babilônia, de fato, ela foi derrotada, humilhada, etc. Porém, o profeta, ele faz questão de não identificar por quê? De novo, porque ele quer transmitir um valor genérico, né? Vamos dizer, um valor universal, tá? Se houver alguma nação que puna Israel e nessa punição houver uma crueldade, né, da mesma maneira que o Eterno levantou uma nação para punir Israel, ele também vai exercer vingança. Né? Aí alguém poderia falar, pô, mas que maldade, né? O Eterno levanta uma nação e aí depois ele próprio exerce vingança contra a nação que ele levantou. Como raios é isso? Na realidade, isso daí tem a ver com o fato de que essas nações se excederam, né? E a Assíria, tanto a Assíria quanto a Babilônia, foram extremamente cruéis com as nações que eles dominaram, né? Então, o Eterno permitiu que Judá passasse por isso, mas não se esqueceu dos crimes da Babilônia, né? Como da Assíria antes dela. Então, assim, Babilônia, pode esperar, a tua hora vai chegar, né? Então, e chegou de fato, né? A gente sabe disso, tá? Muito bem. Falando aqui do reconhecimento, então, a questão do reconhecimento, o comentário da The Oxford Bible Commentary, a locutora em primeira pessoa, nos versículos de 8 a 10, é feminina, muito provavelmente Sião / Jerusalém, como uma personificação da comunidade. O cenário é de derrota, angústia e escuridão, que se aplicava a Jerusalém tanto depois como durante o exílio, né? O exílio aconteceu isso, mas depois também Jerusalém ficou toda destruída, né? Foi ocupada por outros povos, etc. Mas pela primeira vez em Miqueias isso é reconhecido como sendo devido ao pecado, que é francamente confessado. Este é o primeiro passo no caminho para o arrependimento, que muitos dos profetas viam como pré-condição para a restauração. É exatamente o que eu acabei de falar, né? É a primeira vez em Miqueias que o povo para de botar culpa no Eterno, né? Ou em outras coisas. Compare isso com o capítulo 6. No capítulo 6, né, o povo ainda tenta falar, né, há um pressuposto, né, de, poxa, o Eterno não nos salvou. Né? E aí o Eterno tem que apresentar todo o histórico, né, mostrando que o quê? Que ele, na verdade, sempre foi fiel ao povo. Era o povo que não estava sendo fiel para com ele. Tá? Então, isso aqui era absolutamente necessário para que houvesse uma restauração. Né? E isso é uma lição universal para o povo. Né? Reconheçam as suas transgressões. Tá? Isso vale para nós também, pessoal, porque assim, o que nós podemos fazer além de também confiar no Eterno? Reconhecer as nossas transgressões, as nossas falhas. Né? E se cada um de nós reconhecer as nossas falhas e tentar melhorar, nós conseguimos, né, quem sabe com muita fé, criar uma corrente do bem, né? Criar uma corrente de quê? De arrependimento e de retorno a uma vida de integridade, que é o que o Eterno sempre desejou de nós. A questão da inimiga, também apenas formalizando, a locutora feminina deve ser a donzela Sião, embora o inimigo permaneça sem nome. Na verdade é a inimiga, né? Não é o inimigo, é a inimiga. A inimiga permaneça sem nome. As razões para esse anonimato, como com várias passagens em Miqueias 4 a 6, refletem a dupla função dessa passagem, que tanto faz referência à crise assíria do final do século 8 e prenuncia o exílio babilônico do sexto século. E não é só isso, né? Não é só porque existe uma alusão à Assíria e depois à Babilônia, mas também porque o profeta está falando em termos gerais, em linhas gerais. Ele queria que esse texto servisse também como base
como ensinamento para aquilo que poderia vir depois ao povo se o povo estivesse novamente na mesma situação. Dando sequência, então, aqui, no capítulo 7, dia de reconstruir as muralhas, dia em que se estenderão as tuas fronteiras, né? Reconstruir as muralhas, obviamente, as muralhas de Jerusalém e também de outras cidades, né? As muralhas, elas eram destruídas nas invasões, né? Por quê? Porque o povo construía as muralhas nas cidades e vinha lá o exército inimigo e destruía as muralhas, né? Dia em que virão e o estender as tuas fronteiras. Por quê? Porque normalmente, quando sofriam derrotas, as fronteiras eram encolhidas, né? Eram ocupadas por outros povos. Isso aconteceu com Judá. Por exemplo, alguns povos adjacentes, né? Povos árabes, os próprios povos filisteus, o Edom, né? Foram e avançaram, aproveitaram desse momento para avançar nas fronteiras, né? Então, a restauração completa passaria também para quê? Né? Pelo quê? Pelo estender as fronteiras, recuperar o território perdido. Dia em que virão a ti desde a Assíria até o Egito, desde Tiro até o rio, de um mar a outro, de uma montanha a outra. O que isso significa aqui? Está falando da volta do exílio, né? Desde aqueles que foram exilados para o território do que seria a Assíria, né? O Egito, porque alguns fugiam, né? Alguns eram exilados, outros fugiam para o Egito, né? Outros fugiam para os territórios ali filisteus, né? Que a gente pode ver que ao sudoeste, né? Ou iam, né? Atravessavam o Jordão, iam para outros territórios, enfim, né? Então aqui está falando de uma reconstituição, de uma reconstrução. O país se tornará uma desolação por causa de seus habitantes, fruto de suas ações. Olha que interessante, né? Isso aqui parece que tá parece assim parece até um enxerto, né? Porque se você olhar se você eliminar esse 13, ele está falando de restauração, e esse 13 aqui, ele fala de desolação, né? Então muito exótico isso, né? Tem alguns até que acham esse versículo 13 ele é um enxerto de um escriba posterior, né? Independente disso, qual é a função que ele ocupa? Nós não temos provas disso, né? Mas qual é a função que ele ocupa? Por que no meio de uma fala de restauração você tem uma fala sobre desolação? Porque o contexto aqui é o seguinte, está falando para Judá à beira do exílio, né? Então, assim, olha, vocês vão reconstruir as muralhas, né? Vocês vão estender as fronteiras, mas isso não significa que vocês vão ganhar a guerra contra a Babilônia, né? Isso vai acontecer depois. Primeiro, vocês vão ser desolados, tá? Então, a função que esse versículo tem é essa, independente se ele foi depois colocado, né, já num processo editorial mais tardio ou não, a função dele é essa e se encaixa bem dentro do texto, tá? Eu particularmente acho que ele é original porque ele tem uma função muito bem definida. Apacenta o teu povo com o teu cajado, né? O que é isso? Né? A metáfora do pastor, né? Então, vamos ver onde ele vai. O rebanho de tua herança que mora sozinho na floresta em meio a uma terra frutífera, que pastem em Baxã, em Galaad, como nos dias antigos. Tá? Aqui ele está dizendo o quê? Né? Ele está se referindo, obviamente, ao país de uma forma poética, né? Mas ele se refere à metáfora de um pastor, porque o que o pastor fazia? Ele pegava o rebanho e levava para pastar, né? Esse era a função do pastor numa sociedade agropecuária, essencialmente agropecuária, né? O pastor pegava o rebanho e ia lá, levava para pastar, depois levava de volta. A segurança do rebanho e o sustento do rebanho estavam na mão do pastor, né? Então aqui o que ele está dizendo? Pegar
né, o rebanho que é da herança e que mora na floresta. Está falando do quê? Daqueles que foram exilados e que não foram esquecidos. Eles seriam reajuntados. Está falando do retorno do exílio. Né? E que pastem em Baixã e em Galaade como nos dias antigos. Estamos falando de dois lugares altamente férteis. Né? Então, compare isso com o começo, né, do capítulo, que ele fala de uma terra onde não tem colheita. Né? Então, aqui ele está usando a metáfora, né, aqui estendendo já para a pecuária, mas ele está usando a metáfora para falar o quê? De prosperidade. Né? Pastar em Baixã e Galaade, né, que são dois lugares particularmente férteis, indicam isso, que haverá fertilidade, haverá abundância. Né? Que as nações vejam e se envergonhem, apesar de todo seu... perdão, eu pulei aqui. Como nos dias de tua saída do Egito, faz-nos ver maravilhas. Né? Então, aqui isso aqui é meio que autoexplicativo, né? Falando que o Eterno, de uma forma milagrosa, reconduziria o povo do exílio. Isso aconteceu? Aconteceu. De fato, né, a volta do povo do exílio babilônio foi um grandíssimo milagre. Que as nações vejam e se envergonhem, apesar de todo o seu poderio, que ponham a mão na boca e os seus ouvidos fiquem surdos. Né? Então, é a perplexidade das nações. Por quê? Porque Judá era uma nação pequenininha, sem muito poder, e nações muito mais poderosas, né, foram destruídas, viram a ruína, e Judá está se recuperando na volta por cima. Né? Aqui a figura de Judá como, né, o que os americanos chamam de underdog, né, o azarão, né, o cavalo azarão seria o equivalente mais próximo que a gente tem no português, né, que ganhou a corrida. Né? Que lambam o pó como a serpente. Está falando de humilhação. Pó, né, na linguagem semita, tem a ver com isso, né, com aquela cena da pessoa deitando no pó. Né? Como a serpente, como os animais que rastejam sobre a terra, que saiam tremendo de suas fortalezas, que temam e tenham medo diante de ti. Né? Então, aqui está dizendo o quê? Que justamente essas nações, né, que haviam que estavam ao entorno, talvez aqui até seja mais uma referência às nações vizinhas do que aos impérios, né? Edom, como eu falei, né? Tribos árabes, etc., né? Que num dado momento viram a destruição de Judá, mas que depois viriam a temer o poderio de Judá restaurado. Tá? Então a questão da punição e restauração, né, como nós já tínhamos visto no 7:9, a donzela Sião reconhece a punição vindoura como justificada. Né? Eles param de ficar tentando pôr a culpa em tudo e reconhecem, tá, a gente pecou. Mas articula sua convicção de que não será o fim da história. Né? Então mantém a fé. Ok, é minha culpa, mas eu vou manter a minha fé. A resposta enigmática do Eterno à sua afirmação, no 7:11-13, oferece esperança e ameaça. O Eterno promete a ela tanto alívio, tempo para reconstruir suas muralhas, estender sua fronteira, e julgamento, desolação da terra por conta de seus habitantes. Aqui eu esqueci de dizer, tá? Tem uma outra interpretação, que inclusive é a interpretação da Smith and Hughes aqui, tá? Que na verdade isso aqui se referiria a uma vitória contra a Assíria, tá? Então aqui seria a Assíria, aquele episódio com a Assíria, que a Assíria não conseguiu, aí Judá deu uma recuperada, cativeiro babilônio, né? Aí veio a Babilônia logo depois e passou a Ripa, e aí depois a volta do cativeiro babilônio. Tá? Então faz muito sentido também essa visão da Smith and Hughes, tá? Que esse versículo aqui ele tenha uma, né, vamos dizer assim, ele esteja separando dois momentos, né? Uma primeira restauração depois do ataque assírio e uma segunda restauração com a Babilônia. Tá? É uma outra possível leitura, vocês vão ver que a Smith and Hughes ela vai nessa direção. Tá? Então ele fala o seguinte, no meio, o versículo de divisória, o 7:12, funciona como promessa e ameaça. Lido como uma continuação do 7:11, Miqueias 7:12 prevê o retorno dos exilados da Assíria, Egito e Babilônia. Assim funcionaria como uma promessa de que o Eterno restaurará Sião. Aqui, na verdade, é 7:13, não é 7:12. No entanto, lida como introdução... não, é 7:12 mesmo. Lida como introdução do 7:12, 7:13, Miqueias 7:12 adverte sobre a próxima punição,
quanto a como a donzela Sião será assediada por exércitos dessas mesmas regiões. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui, na verdade, é o seguinte, vamos explicar, é que isso aqui, na interpretação da Smith Hughes, é ambíguo de propósito, tá? Virão de ti da Assíria, do Egito, de Tiro, de um mar a outro, pode ser uma promessa de restauração do exílio ou pode ser uma ameaça de que vão vir tropas estrangeiras, né? E não uma restauração do exílio aqui. Não que Miqueias não fale de restauração do exílio, ele fala, tá? Mas que aqui seria outra coisa. É uma visão interessante, né? Não é muito a minha visão essa da Smith Hughes, tá? Mas eu não estou aqui para falar só da minha visão, mas das possíveis leituras também. De todo jeito, a história vai acabar da mesma forma, né? Então não muda muita coisa, tá? E aí o 9, aqui não é o veredito, né? O desfecho. As pessoas no final de Miqueias são o assunto da intercessão profética no 7:14 a 15a. Né? Então, só recapitulando, né? Aqui ele está falando justamente das pessoas, né? Das pessoas, né? Como do apacentar as pessoas, né? Dos milagres, como na saída do Egito, etc. Tá? Então, só para recapitular. O que leva à resposta positiva do Eterno no 15b. Eu lhe mostrarei coisas maravilhosas. Há boas razões, no entanto, para entender essa resposta como parte de uma visão de longo prazo da história. A donzela Sião, isto é, Jerusalém como a capital, é dado um alívio no final de Miqueias. O julgamento foi postergado, aqui na verdade caberia um parágrafo, né? O julgamento foi postergado, embora não tenha sido removido. O adiamento segue o lamento profético do 7:1 a 7, que detalha os muitos problemas da terra e do seu povo, e o adiamento começa imediatamente após a afirmação da fé da própria donzela Sião, que fala da punição vindoura do julgamento do Eterno. Então, repara que a Smith Hughes, ela entende que tem que a primeira parte se refere à Assíria, né? Então, aquela ideia de que ia acontecer no período assírio foi adiado, mas era inevitável. Leitores experientes que ouvem a mensagem de Miqueias ouvem as advertências de que o alívio não é permanente. Esses leitores sabem que Jerusalém cairá um pouco mais de um século depois de sobreviver ao cerco de Senaqueribe. No entanto, essa não é uma mensagem de pessimismo, mas de otimismo. Apesar das dificuldades vindouras, a fidelidade do Eterno é dirigida aos descendentes de Abraão e Jacó. Aos descendentes de Abraão e Jacó durará. Essa garantia da presença divina a longo prazo fornece esperança de que nem tudo está perdido. Então, essa é a mensagem principal, tá, pessoal, desse versículo. Tá? Nem tudo está perdido. A compaixão do Eterno pelo povo do Eterno que pecou reafirma que o relacionamento durará além da destruição de Jerusalém. No entanto, o Eterno obriga o povo a assumir as suas obrigações com o pacto. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Porque na cabeça do semita antigo, eles podiam pensar o seguinte: o Eterno nos deu uma promessa. Se a gente andasse na linha, a gente ia ficar na terra em segurança. Nós vacilamos, fizemos bobagem. O Eterno nos puniu, nós fomos para o exílio. Acabou a aliança. Muita gente podia pensar isso, né? Acabou. Não tem mais porquê, né? Nós fomos exilados e acabou, já era, tá? Né? E poderiam inclusive pensar, né? Como eles pensavam nas divindades como regionais, né? Então assim, o Eterno vai fazer aliança de novo com a próxima nação que habitar ali. Né? Você tem na Torá um resquício, né, dessa cultura quando é dito, né, que o Eterno fala que ele expulsou diante dele as outras nações por causa dos pecados. Né? Então você tem um pouco isso, né? Vamos dizer, aquele povo ali naquela região não me serviu, então eu vou chamar o próximo, né? A fila anda, né? Então aqui precisava, o judeu no período pós-exílico precisava entender
que para o Eterno não funciona assim, a fila anda. Tá? Por quê? Porque justamente pensar que a fila anda fez com que muita gente não quisesse voltar do exílio. Ah, não, agora já era. Não tem mais aliança. Né? Acabou, já era. Então o Eterno, ele assegurar que ele vai continuar a ter um relacionamento com Israel é importante. Né? Reparem, pessoal, então, né, veja como quando você conhece as Escrituras, como isso é fundamental para você não cair em desvios doutrinários. Né? Existem religiões que, para poder se legitimar em cima das escrituras hebraicas, dizem que Israel, né, não é mais Israel, que o Eterno substituiu um Israel físico por algum troço chamado Israel espiritual. Né? E isso não se fundamenta na Bíblia hebraica. Por quê? Porque ele fala o tempo inteiro: eu não vou substituir vocês, eu vou continuar, eu vou manter a aliança com vocês. Né? A sociedade, como descrita pela voz profética, aliás, parêntese, né? Assim, o Eterno tem muito mais amor de mãe do que de pai, né? Que mãe é aquele negócio, né? Você vai, você vai num presídio, né? Quem é que vai visitar lá o traficante, né? Que já está condenado ali, já tem, né? Por assassinato, formação de quadrilha, tráfico de droga. Quem é que vai lá visitar? A mãe, né? Mãe é mãe, né? Mãe não desiste do filho nunca, né? Então, o Eterno é muito mãe também, né? Não é só pai, né? A gente está habituado a chamá-lo de pai, mas ele tem um amor de mãe também, né? Lembrando que o Eterno não é macho ou fêmea, né? Ele é completo, né? A sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. Voltando. A sociedade, como descrita pela voz profética em Miqueias 6:1 a 7:7, dificilmente retrata um comportamento que reflete a vontade do Eterno. Está sendo bondoso aqui o comentário da Smith Hughes, né? Dificilmente retrata um comportamento que reflete a vontade do Eterno, não. Estava uma bagunça generalizada, né? Chegou no fundo do poço. No entanto, mais uma vez, a fidelidade longa do Eterno às promessas dadas aos ancestrais e à geração do Êxodo prova o caráter consistente do Eterno como um Senhor de graça e misericórdia. Né? Então, tudo isso que aconteceu, pessoal, é muito importante para ensinar o quê? Que o Eterno é misericordioso, que o Eterno é gracioso, que ele não desiste da gente, ele só está esperando a gente retornar para ele. Né? Muito bem. E aí, pessoal, como é que Miqueias termina? Né? Aqui, obviamente, não poderia, com o Eterno prometendo a restauração, né, não poderia terminar de forma diferente que não com o povo reconhecendo justamente essa misericórdia. Tá? Qual Senhor é como tu, que tira a culpa e perdoa o crime, que não guarda para sempre a sua ira, porque prefere o amor? Manifesta novamente a tua misericórdia por nós, né? Calca aos pés as nossas falhas e lança no fundo do mar todos os nossos pecados. O que é isso, lançar no fundo do mar todos os nossos pecados? Né? Quer dizer, não se lembrar, não é que o Eterno tem amnésia, né? É não lembrar no sentido de não cobrar, né? Assim, eu perdoei, passei a borracha, vamos começar de novo. Concede a Jacó tua fidelidade, misericórdia a Abraão, como juraste a nossos pais desde os dias de antanho. Nossa, eu nunca vi essa palavra antanho. Né? Não sei se está mal traduzida, se depois eu vou olhar, né, no dicionário, mas dá para entender pelo contexto, né? Desde os dias antigos. Né? Muito bem. Esse é o texto da Bíblia de Jerusalém. Né? Então vamos lá. A resposta final. De sua parte, as pessoas no 7:16 ao 10, né, eu gosto de colocar, às vezes eu esqueço, mas eu gosto de colocar, eu gosto de usar o termo Senhor ao invés de Deus, né? Por quê? Porque, só para explicar, né, para quem nunca me viu fazer isso, porque Elohim, ele tem uma ideia de senhorio, e se você traduz como Deus, você perde isso daí. Então, repara, ó, qual Senhor é como tu, né? Assim, se você traduz como qual Deus é como tu, você perde um pouco a ideia do Eterno como um Senhor que age assim. Quem é que é Senhor e age dessa forma? Percebem como dá uma diferença semântica importante?
né? Por isso eu prefiro essa tradução. Então, só para esclarecer, né? Isso daí. Muito bem. Então, da parte do Eterno, as pessoas respondem com gratidão, louvando ao Senhor, pois percebe, né? Perdão, articulando o poder do Eterno como um sinal para as nações, né? Então, aqui um sinal para as nações verem esse relacionamento, e louvando ao Eterno, pois elas percebem que a proteção do Eterno é sua única esperança. Né? Então, assim, qual é a esperança que nós temos? É a misericórdia do Eterno. Isso vale para mim, vale para você, vale para quando nós olhamos para a situação ao nosso redor, seja do nosso país, seja da nossa família, seja de onde for, né? Em que nós podemos nos apegar? Na misericórdia do Criador, né? Eles recordam os atos salvíficos, na verdade elas, né? As pessoas. Elas recordam os atos salvíficos do Eterno do passado como atestados ao caráter de seu Senhor. O leitor dos tempos antigos, de Miqueias 7, de 8 a 20, presumivelmente conhecia a história do passado distante de Judá e sabia que as gerações anteriores rejeitaram o caminho que teria agradado ao seu Senhor. A reflexão sobre o passado oferece um ponto de vista a partir do qual a clareza pode surgir. Né? Então, é pensando no passado, aonde foi que as outras gerações erraram, é que eles podem realmente encontrar uma solução para a questão. Aí, trazendo justamente, né, atualizando, um leitor do período persa tinha uma perspectiva mais clara do que um leitor do século VIII sobre as implicações de longo prazo do comportamento da comunidade. Essa clareza, no entanto, nem sempre está presente no momento da escolha. Né? É por isso que Miqueias tem uma segunda parte. Repara, né? A primeira parte ela tá focada mais naquele momento, e talvez naquele momento as pessoas não tinham ainda uma noção do que ia acontecer. Né? O leitor do período persa já tinha uma noção melhor, né? E já podia entender melhor aonde o Eterno queria chegar com tudo isso. Se alguém lê este texto com empatia de uma perspectiva do século VIII, vê-se um povo necessitado de ajuda pedindo ao seu Senhor. A afirmação do Eterno desempenha um papel fundamental em oferecer esperança de que o Eterno não abandonou o seu povo, que a punição pode ser evitada e que algo pode mudar se a comunidade tiver mais tempo. A existência de um futuro com o Eterno é reconfortante. Obviamente isso não aconteceu, né? Mas o objetivo aqui, né, não é esfregar na cara o que não aconteceu, né, pessoal? Isso não tem utilidade nenhuma. Né? O Eterno não fica simplesmente esfregando o pecado na cara. Quem faz isso é ser humano. Né? O Eterno não faz isso. O Eterno não fica esfregando o seu passado na sua cara. Ele quer apenas que você entenda onde você errou no passado, para que no futuro você não caia, né, no mesmo buraco, não tenha os mesmos problemas. Né? E é isso aí. E com isso, então, pessoal, nós concluímos o nosso estudo do profeta Miqueias, né? Obviamente, continuaremos na semana que vem com mais um profeta ainda a definir e a anunciar. E se você tem gostado das nossas aulas, se elas têm ajudado você a ter uma perspectiva sólida, séria, bem fundamentada, acadêmica do texto bíblico, então lembre-se que a única forma de continuarmos com isso é se você praticar a justiça. Né? É injusto alimentar-se e não semear. Né? Não é a forma bíblica. Então eu peço encarecidamente que você nos ajude através de uma das contas que aparece no seu vídeo. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.